O que me chamou muito a atenção nesse Salmo 130, e eu prometo que eu não vou demorar muito, foi o primeiro verso. Quem pode voltar lá? Se você não está com a Bíblia aberta no Salmo 130, abra novamente. O primeiro verso é muito forte, porque é um homem de Deus que está dizendo assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas clamo a ti. Gente, profundeza com certeza deve ser uma situação bem dramática, deve ser uma situação caótica, uma situação muito terrível, porque vamos ser sinceros, todos nós aqui já passamos pelo vale profundo, todos nós já vivemos tormentos, assolações. Quem conhece o testemunho do irmão Altamiro teve, se não me engano, um acidente, né, irmão Altamiro? Que hoje, ver ele andando aqui, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, porque esse irmão passou por um vale profundo e Deus fez uma grande obra na vida dele, para lhe dar saúde. E, gente, eu já passei por muitas profundezas. Já levei 4 entes queridos, 2 irmãos, meu pai, minha mãe, 2 cunhados. Mas nós estamos aqui pelejando, lutando. Já vivi tempestades terríveis, já passei por estreitos, dificuldades, apertos, para cuidar desta família que Deus me deu. Eu trabalhava no comércio, amados, e a situação apertou tanto que eu tive que andar 1 ano de a pé. E eu andava, obviamente, agradecendo a Deus pela minha saúde, pelas minhas pernas. Mas, gente, eu saía cedo trabalhar e não tinha o dinheiro para pegar um ônibus, que fosse o caso. E andava 5 quilômetros até o meu serviço, com a marmita nas costas, e depois à tarde voltava. Foi 1 ano assim, para cuidar da família. E, queridos, debaixo do sol, debaixo de chuva, né? Foi uma situação bem difícil, uma fase bem dramática, mas eu ia ali glorificando ao Senhor, agradecendo, achando que um dia a situação iria melhorar. E, queridos, mesmo nessas dificuldades, jamais deixei de dizimar na igreja. Jamais deixei de dizimar na igreja. Teve um tempo, acho que uns 2, 3 meses, desde que eu me conheço como cristão, que eu deixei de dizimar na igreja. Foi o tempo que eu mais vivi dificuldade. Foi o tempo que o negócio apertou, o destruidor, o devorador veio e fez festa. Mas eu pensei, eu tenho que tapar essa brecha o quanto antes. Gente, e Deus ali me abençoou depois dessa resolução. Mas a gente vivia com muita simplicidade, sabe? Hoje eu brinco, né, que nós comemos aí ovo frito e xaxixe. Na verdade, tem um pouco de sinceridade, claro. Mas a situação, gente, já foi assim, bem complicada. Comer xaxixe todo dia. O xaxixe frito. Eu chegava lá para o almoço e era o xaxixe frito. E a Letícia, ela me insistindo com o xaxixe frito. Gostoso, mas uma vez em quando. Eu todo dia. Né, irmãos? Mas, gente, e chuchu do fundo do quintal. Quem gosta de chuchu? Olha os amantes de chuchu. Olha.
anos. Que maravilha, o negócio não tem outro. Fiquei 6 meses comendo ovo frito. 6 ovos? 6 meses? Comemos 6 ovos para pegar Não que não tivesse carne, porque nós comíamos no restaurante. Eu não comia carne. Eu enjoei de carne que não comia mesmo. Mas o ovo frito é bom, né, gente? Então, mas querido, chegava a hora da noite que nós ia jantar no restaurante, para mim era o ovo frito. Na marmita, ovo frito. Carne não, nem pensar. Só um disco voador, comendo só um disco voador. 6 meses sem comer carne. Mas é assim mesmo, né? São fases da vida. Mas eu não reclamava, gente. Não reclamava porque eu entendia que era a provisão do Senhor, era o cuidado de Deus. E a Letícia fazia pão, né? Nós tínhamos um forno lá abençoado que o pão saía verde. Mas verde mesmo. Sabe? Era o pão do Hulk. O pão caseiro do Hulk. Era uma coisa muito estranha. Mas ficava com gosto de pão, pelo menos, né? E a gente comia aquele pão verde. Uma situação, queridos, e só eu trabalhando na casa, os 2 filhos pequenos, a Ellen e o Victor, não tinha esse abençoadinho ainda, né? Mas foi, gente, uma situação assim bem estreita. E eu clamava a Deus ali, crendo que um dia iria melhorar. E eu quero dizer que até que o Senhor tem me ajudado, né? Pode melhorar bem mais ainda, eu creio nisso. Mas já estamos um pouco melhor, para a glória de Deus. Mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca, sempre congregando. Para eu adquirir um carro, gente, foi lá em reserva. Meu primeiro carro foi quando eu adentrei no ministério pastoral. Antes disso, sem chance. E aí, né, nós estávamos fazendo assim visitas a pé no começo. Não sei quanto tempo nós levamos visitando a pé, 3 meses, até que um dia nós chegamos visitar uma irmã lá, uma irmã que é uma mãezona para nós, uma irmã maravilhosa, generosa. Nós chegamos lá suados, né? Ela estava tomando um chimarrão lá com o falecido esposo dela. Nossa, tadinha do pastor, debaixo desse solão. Eu cheguei vermelho lá que nem um peru, sabe? E, gente, ela, no final da visita, ela foi: espere aí um pouquinho, pastor, quero lhe abençoar. E ela foi e pegou uma oferta para nós de R$1.400. E ela falou assim: está aqui uma entrada para o seu carro, pastor. Vai lá, junta mais um pouquinho, dá uma entrada com o carrinho. Eu fiquei faceiro. Daí, oi? Sim, exatamente. Aí, queridos, eu juntei lá uns 2.000 e pouco. Daí tinha um irmão lá que vendia automóvel. E ele falou assim: pastor, eu tenho um Fusca filé, sabe? E eu, nossa, vamos provar esse carro, né? Vamos fazer um teste nesse carro. Eu achando que o meu primeiro carro ia ser um Fusquinha, né? Eu estava numa empolgação assim, queridos. Coloquei toda a minha família dentro daquele Fusca e saímos faceiros. Só que se virava o volante para cá, o carro ia para lá, né? Se virava o volante para cá, o carro ia para lá. Gente, tinha um cheiro de gasolina que vinha ali, que saímos todos bêbados dentro do carro, cambaleando. E olha que o irmão tinha falado que o carro era filé. E ele tinha falado, e deu um incentivo, você viu, pastor? E eu tinha lhe falado um preço, se o senhor quiser ficar. Não é aquele preço, eu pensei, é mais em conta, né? Eu achando que era 2.500, não, é 2.800. Aí, queridos, não fiquei com o Fusca e comprei, né, o meu primeiro carro, um Gol quadrado. Alguém já teve um Gol quadrado aqui? Foi o nosso primeiro carro, sócio do mecânico. Parava mais no
mecânico do que comigo. Mas foi minha primeira paixão, meu primeiro carro, e assim, né, as coisas foram acontecendo. De repente tivemos um Palio, né, Letícia? E o Palio foi bênção. 10 anos ficamos com o Palio, quase nunca deu problema, né, e a gente foi progredindo. E com Deus é assim, gente, a gente pode prosperar, a gente pode ser abençoado, a gente pode crescer nesta vida, desde que nós nos mantenhamos firmes no processo e no propósito. Quem tem uma história assim de superação e pode glorificar ao Senhor? Quem tem? Você com certeza deve ter um testemunho maravilhoso de superação, de crescimento, em contemplar aquilo que verdadeiramente Deus está fazendo na tua vida. Quem glorifica ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida? Mas é claro que você já passou por dificuldades, é óbvio, mas vencemos. E gente, independente de toda e qualquer situação, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é essa convicção que nós precisamos ter, que em Cristo, independente de tudo e de todos, nós somos mais do que vencedores. Grandes nomes da Bíblia, queridos, clamaram nas profundezas. Grandes. O Jó, que terrível tudo que o Jó enfrentou. Ele clamou assim lá no capítulo 13. Quem quer acompanhar, pode abrir. Capítulo 13, os versículos 20 e 21. Jó já tinha perdido tudo, queridos. Olha, já tinha perdido os bens, as riquezas, os filhos. Misericórdia. Nós quase perdemos o filho, e já foi dramática a situação, queridos. Esse piazinho aqui que é o nosso testemunho. Nós quase perdemos, já foi muito dramática a situação. Mas imaginemos nós o Jó, que perdeu 10 filhos. 10 filhos. Aí lá no capítulo 13, ele clamou assim: concede-me somente 2 coisas. Então, me não esconderes do teu rosto, alivia a tua mão de sobre mim. Olha o que ele está pedindo para Deus: e não me espante o teu terror. Muito forte. Muitas vezes eu já preguei o Salmo 13, e o Salmo 13 também é um salmo dramático do Davi. Com certeza ele estava vivenciando uma situação muito triste. E ele 4 vezes ele pergunta para Deus: até quando? Talvez esse seja o teu momento. Até quando? Até quando? Até quando? Se esquecerás de mim, Senhor? Está vindo, gente. Até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando prevalecerás contra mim, o meu inimigo? Davi, perguntando para Deus até quando, estava clamando das profundezas. O homem segundo o coração de Deus também passou por apertos terríveis. No Salmo 57 ele também está pedindo misericórdia de Deus, porque ele está dentro de uma caverna e ele está fugindo do seu pior inimigo, do seu pior algoz, chamado Saul. Ele estaria em conexão com Deus, clamando a Deus de dentro de uma caverna. Talvez você, esse seja o teu momento, você clamando a Deus de dentro de uma caverna, de um problema que está trazendo lamentos, nervosismo, preocupação. E olha, gente, isso é parte da vida, porque, como diz o ditado, né, quem está na chuva é para se molhar, e só sofre quem está vivo. Mas
Aquilo que eu já falei, em Cristo nós somos mais que vencedores. Em tudo nós somos atribulados, disse o apóstolo Paulo. Em tudo. Mas, ao mesmo tempo que ele teve esta consciência, em tudo nós somos atribulados, ele aconselhou-nos. Lá em Romanos 12, abre aí, para você receber um conselho maravilhoso de quem padeceu muitas vezes, de diversas formas, até na mão de gente inútil, sofrendo perseguição, sofrendo dores, apanhando, judiação do apóstolo Paulo, a que ele apanhou, foi açoitado, chicoteado, apedrejado, para pregar o Evangelho, naquela luta ferrenha do diabo contra ele. Não é fácil você ter essa predisposição e ser um instrumento nas mãos de Deus para divulgar o Evangelho. Estou lendo um livro de um pastor americano muito conceituado nos Estados Unidos, pastor David Ebb. Ele está falando da vocação pastoral, o chamado pastoral para a pregação, e a guerra que é você se dispor a ser boca de Deus. É claro que a briga é comprada com o diabo, e o diabo se levanta como oposição ferrenha, querendo silenciar a voz profética, a voz de Deus. Isso aconteceu, queridos, é uma evidência muito veemente. Isso aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Espírito Jezabel que atua nas igrejas, espírito de manipulação e controle, pessoas que querem ter o domínio em igrejas e, nesse sentido, manipulam, forjam provas, fazem levantes, ficam dissensões, tudo no sentido de silenciar voz profética. O que é o espírito de Jezabel? Um esquema de manipulação e controle. E, queridos, Jezabel no Antigo Testamento, ela botou o profeta Elias para correr. Elias tinha ganho uma batalha com 850 profetas. Não foi só os profetas de Baal, 450. Os profetas de Azerá também. Ele ganhou uma batalha contra 850 profetas de deuses falsos. Mas diante de uma palavra de uma mulher, ele fugiu, saiu correndo, para ver o poder de Jezabel. Esquema de manipulação e controle. Jezabel, controladora, mulher diabólica, maquiavélica, estava agindo lá por detrás das cortinas, dos bastidores. E uma palavra que ela deu para o profeta, ele saiu, gente, olha, entrou numa caverna e pediu a morte para Deus, falou assim: não sou melhor do que os meus pais. Terrível. E no Novo Testamento aconteceu novamente, lá com João Batista, que chegou e viu a Jezabel tendo um caso com Herodes, a Herodias, Jezabel, denunciou, era um caso extraconjugal, denunciou, estendeu as mãos, profetizou com a palavra de Deus: vocês estão em adultério, vocês estão errados. Aí, gente, o que aconteceu? Coitado do João Batista, perdeu a cabeça por causa disso. O que a Jezabel não conseguiu no Antigo Testamento, conseguiu no Novo Testamento. E matou o maior profeta nascido de mulher. Gente, terrível esse espírito de Jezabel, que atua hoje em muitas igrejas, querendo silenciar a voz profética. Não é fácil um chamado pastoral, não é fácil uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, com a palavra, e querer viver sob esses fundamentos de Deus. E eu tenho esse chamado, gente, eu passo luta desde que eu me conheço como pastor. Mas eu quero dizer com toda a força do meu coração que o Senhor tem me sustentado até aqui. Eu não vou me silenciar diante de esquemas de manipulação e controle,
porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu quero dizer para você que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que a tua dificuldade. Maior é o que está em você do que a tua enfermidade. Maior é o que está em você do que a tua doença. Maior é o que está em você do que aquele que ainda não veio os caminhos do Senhor, segundo as tuas orações. Você vai chegar lá se você perseverar, porque Deus é fiel. Maior é o que está em nós. Se nós temos um compromisso real com a palavra, nós podemos ter também as nossas falhas, as nossas limitações. Nós não somos perfeitos e jamais seremos, mas nós temos a plena convicção de que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, daquilo que eu não posso. E o que chama a atenção de Deus é eu confiar nele, é eu esperar nele. Eu posso ser falho, eu posso ser pecador, eu luto veementemente contra o pecado, contra as minhas fraquezas, porque não há um justo sequer, disse o apóstolo Paulo. Não. Gente, na verdade o apóstolo Paulo estava falando aquilo que ele leu lá no Antigo Testamento, porque o Salmo 53 também aborda essa realidade que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. E gente, é a nossa realidade, a realidade do homem. O profeta Miqueias falou que o melhor homem é como um espinho. E você pode olhar para uma pessoa, nossa, parece a pessoa mais piedosa, vai ter lá uma iniquidade. Você pode olhar para todos os vultos da Bíblia, os grandes homens, todos tiveram suas iniquidades. Não teve ninguém, absolutamente ninguém perfeito. Perfeito nesta terra, só Jesus Cristo, para levar sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Quem pode glorificar pelo preço que foi pago? Nós jamais pagaremos. Porque se o Senhor olhar para a iniquidade, quem subsistirá? Ninguém. Se o Senhor olhar hoje para essa igreja e olhar para a iniquidade de cada um aqui, quem subsistirá? Ninguém. Mas ainda bem que Jesus faz isso. Ele perdoou os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. Verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus pagou o preço, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E quem pode louvar a Deus por ele ser misericordioso? Não perca a oportunidade de louvar a ele pelas suas grandes misericórdias. Espere Israel no Senhor. Está passando por dificuldade, está tendo dor, está se deparando com a violência, com a injustiça. Nós vivemos no mundo mal. A realidade dos homens é ruim. 2 Timóteo capítulo 3. Muitas vezes, né, queridos, nós vemos todas as qualidades ruins que Paulo colocou lá em 2 Timóteo, que os homens nos últimos dias seriam egoístas, cruéis, avarentos, amantes de si mesmos, tal. Nós ficamos só atribuindo aos outros. Mas, queridos, preciso sondar aqui. Senhor, é aqui. O conserto precisa ser aqui. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ser liberto. Não querer libertar o mundo antes. Que o foco não seja eu mesmo. Porque no dia do juízo, queridos, cada um prestará conta de si mesmo, não do outro. Nós precisamos, amados, romper com as dificuldades
E somente tendo entendimento que existe alguém mais competente, mais forte do que nós, que pode nos ajudar, que pode nos carregar no colo muitas vezes, que pode nos dar sabedoria do alto, que pode intervir nas situações mais calamitosas. É Deus. Quando meu irmão morreu, bem no dia do meu aniversário, eu pensei, não vou aguentar mais. No dia eu pensei, como que eu vou superar uma situação onde meu irmão mais velho morreu exatamente no dia do meu aniversário e no outro aniversário vai fazer um ano que ele morreu bem no dia do meu aniversário. E gente, eu tenho que aprender a conviver com isso, porque infelizmente faz parte da vida. Mas é Deus quem dá força. Agora pense em todas as situações adversas que você já enfrentou e Deus te deu força. E você está aqui e você pode abrir a sua boca e glorificar, porque Deus usou de misericórdia. E se nós estamos aqui ainda, há esperança de dias melhores. Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem a hora certa. Você pode comer charchicho um ano, mas vai chegar o tempo da picanha. E isso eu estou profetizando. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Fique em pé nesse momento. Se você está enfrentando uma dificuldade, vem aqui para frente. Se você crê que Deus pode intervir da melhor maneira possível, creia. Creia. Tudo é possível aquele que crê. Vem aqui à frente. E nós cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra.